Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Cazu e neste vídeo nós iremos criar a primeira versão da nossa Web API feita em .NET Core 5. E para começarmos, vamos abrir o passo a passo que eu preparei para facilitar o nosso aprendizado. Ele fica no arquivo README do nosso repositório, que provavelmente eu vou deixar na descrição do vídeo ou em qualquer outro lugar. Tá? Eu vou abrir o nosso repositório pelo Visual Code, porque nós já fizemos o clone e fica melhor de mexer. Então eu vou abrir o prompt de comando, vamos entrar no nosso diretório coding, que fica no diretório home do nosso usuário, e vamos entrar agora no repositório que nós clonamos. Está aqui esse repositório e vamos abrir o code, o Visual Code dentro deste diretório, está aqui. Pronto, agora aqui está o arquivo readme.md e o nosso passo a passo que nós vamos seguir. Então, nós já instalamos o nosso ambiente e agora vamos começar, de fato, a criar o projeto da nossa Web API no ASP.NET Core. Então, vamos abrir no Visual Studio 2019. E vamos criar o nosso projeto, Create New Project. E o template que nós vamos utilizar é ASP.NET Core Web API. Vamos ver, então aqui tem um desse aqui, ó, esse aqui está em C#. ASP.NET Core Web API, eu acho que é esse. Tem um outro ASP.NET Core Web API, mas isso aqui é uma outra linguagem, F#, tá? Não, a gente quer utilizar a Web API em C#. Então é esse aqui que eu vou escolher, Next. E o nome da nossa aplicação eu vou dar, então, aqui o nome que a gente falou, My Wall Web API. My Wall Web API. Eu vou colocar aqui, eu sempre falo para todo mundo criar um diretório na home do seu usuário, e aí eu já clico esse diretório no Quick Access. Esse diretório vai conter todos os projetos que eu vou trabalhar, tá? Então tudo que eu trabalho, eu coloco aqui, nesse coding. Esse coding, ele tá no meu diretório home do meu usuário, entendeu? Junto com o desktop, documentos, e aí eu criei o coding e coloquei esse coding como shortcut aqui do Quick Access no Windows, tá bom? Então vai ser aqui. Eu vou selecionar este diretório e o nome da minha solution vai ser My Wall Web API também. Next. 5.0, .NET 5, C#. Vamos rodar em HTTPS, ele vai configurar o nosso web server em HTTPS, web server para testes. E Enable Open API aqui, ele já instala o Swagger, tá? Vou deixar aqui, eu não uso muito, mas é bom já deixar implementado. Create. Eu gosto de trabalhar com Postman. Então estamos aqui com a nossa aplicação. Primeira coisa que eu faço, o que é? Que eu sempre falo. A gente tem que subir degrau por degrau. Em tudo que a gente faz na vida, tá? Mas aqui no desenvolvimento, a gente faz uma coisa e testa. Tipo, coloca os dois pés em cima desse degrau para garantir que a gente está num lugar estável. Né? Então, primeiro degrau, o que eu fiz? Criei a aplicação, My Wall Web API. Então eu vou testar, eu vou apertar aqui no Run para a gente garantir que deu certo, que nós criamos baseado num template correto e que está rodando tudo direitinho como tem que rodar. Para que isso? Porque quando a gente subir o próximo degrau,
Se der erro, a gente vai saber que o erro é porque a gente fez alguma coisa ali, aquela subida do próximo degrau, tá? Se a gente subir 2 degraus de uma vez e testar, aí a gente não vai saber se o erro era do primeiro degrau ou se o erro era do segundo degrau. Então tudo que eu faço e testo, faço e testo, faço e testo, já para pegar o erro na hora, entendeu? Senão fica bem complicado. Então ele levantou uma web API, tá aqui nesse web server aqui, já com HTTPS nessa porta, já instalou o Swagger, e o Swagger é isso aqui, ele abre uma camada web, onde ele pega todas as rotas da nossa web API, tá? Todas as funcionalidades do web API, a gente já pode até testar aqui, vamos clicar aqui get, e ele dá um success no get que nós fizemos, e está aqui o resultado, que é um objeto de temperatura, né? De previsão de tempo. Se nós agora vamos testar a mesma coisa, só que pelo Postman, tá? Pelo Postman, vou abrir o Postman, vou copiar já a rota. Qual que é a rota? A rota é essa aqui, ó, /weather forecast. Essa é a rota da nossa primeira API. Primeira rota da nossa API. E vou abrir o post. Então, aqui eu vou criar uma collection, uma nova collection para o nosso novo projeto. Vou chamar essa collection de My Wall Web API. Tá? Então, para cada projeto que eu trabalho, eu monto uma collection para ela. E dentro da collection, eu monto as requests e folders. Aqui eu só para testar, eu vou montar uma request na própria collection, mas eu costumo tudo organizar em diretórios. Então vamos colocar aqui só um new request get e vamos colocar a nossa rota, que é o web server, no domínio https localhost que tá aqui, ó. Eu vou utilizar já o que apareceu aqui, 44369. 44369. Esse é o nosso domínio. E a rota vai ser esse weather forecast. Vou dar um paste, que eu acho que eu dei copy. Beleza. Método get. Então aqui é o método get. Vou dar um get nessa rota aqui, nesse endpoint, tá? A gente chama os endereços da nossa API de endpoints. Então isso aqui é uma endpoint que vai trazer temperatura do clima. Vamos lá, get. E temos problema, deu 404. 404, o que é? Um HTTP 404 é que não encontrou essa rota, esse endpoint. Talvez é porque eu coloquei um barra a mais. Talvez, vamos ver. Send. Agora veio. Agora ele encontrou a rota e trouxe aqui os dados. Já formatado também, tá? Pois bem, então está funcionando a nossa Web API. A gente criou aqui e já testamos. Então vamos olhar o nosso manual aqui, o passo a passo que eu criei. Criamos uma Web API, testamos no Postman, já criamos uma collection com uma requisição básica de GET. E agora, então, vamos criar o nosso primeiro modelo, entidade. Então, é uma aplicação de web API, de blog, né, de estilo Twitter. Então, a gente vai ter o que? Post, né? Cada usuário vai poder postar alguma coisa. Então, a gente precisa criar um modelo de post, uma entidade. Então, eu vou criar uma classe chamada... Como que ele falou para chamar? Vamos ver se aqui ele falou. Criar uma classe para o modelo de post. Vai se chamar post. Então vamos lá. Vou entrar no nosso projeto. A gente tem uma solution. Vão ter vários projetos. E vou dar um add new item class. Uma classe. E no caso aqui eu vou chamar de
post. Então, estamos criando nosso primeiro modelo. E nesse modelo eu vou colocar aqui alguns atributos básicos de um post. O que a gente vai ter aqui? Os atributos, né, do nosso modelo post, tá? Eu já criei aqui um copy paste com os atributos da classe que eu quero trabalhar. Então eu coloquei aqui um post com um ID, um título do nosso post, o conteúdo do nosso post e a data. Acho que tá bom esses campos aqui, tá bom? O que é esse get set? O que é isso? Tipo, dá para eu explicar, mas aí se eu detalhar cada coisinha nesse momento, vai ficar muito extenso aqui. Então, tem muita coisa que a gente abstrai, tá? E tenta entender intuitivamente, tá? E aos poucos você vai entendendo. Aos poucos a gente vai passando por cada comando, cada detalhe, tá bom? Aqui basicamente assim, a grosso a gente está criando um campo do tipo integer, declarando, né? Estamos declarando um atributo do tipo integer chamado ID, um atributo do tipo string chamado título, outro atributo do tipo string com conteúdo e um atributo do tipo datetime chamado data, tá? Essa é a nossa entidade post. Então, vamos ver aqui. Agora vamos configurar o Entity Framework, tá bom? Então agora a gente já tem uma entidade, uma classe, né? Na verdade, a gente tem uma classe com os atributos que a gente quer trabalhar nos posts, tá? Só que o que a gente quer? A gente quer persistir isso aqui, a gente quer que grave o post no banco de dados, em algum lugar, né? No caso, a gente vai gravar no MySQL. Então, vamos configurar a nossa aplicação para se conectar no banco de dados MySQL e gravar essa entidade aqui e ter toda a interação com o banco de dados para a gente poder consultar e fazer inserts e updates, tá? Para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma biblioteca. A gente não precisa mais desenvolver a conexão com o banco de dados, a interação com o banco de dados. Tudo isso já está feito. A gente só precisa aprender a utilizar as bibliotecas que já existem. No caso, aqui, nós vamos utilizar a biblioteca do próprio .NET Core, que é o Entity Framework. Tá? Então, a gente está configurando o Entity Framework. E para isso, a gente tem que, então, vamos configurar um Entity Framework com o MySQL e vamos instalar, então, os pacotes, esses 4 pacotes aqui. Entity Framework, o Tools, Design e o Pomelo MySQL, que é o que interage com o MySQL. Então vamos lá. Para instalar os pacotes, nós podemos vir aqui na Solution, dar um right click, Manage NuGet Packages for Solution. Tá? Uma solução pode ter vários projetos. Então aqui tem os pacotes que nós já instalamos. No caso, a gente quer instalar novos, então vamos procurar, vamos dar um browse e vamos colocar aqui os nomes dos pacotes. Microsoft Entity Framework. Vou dar um copy, vou dar um paste. Vamos ver o que ele traz aqui. Eu vou instalar aqui sempre as últimas versões, tá? Você observa. Aqui no caso é 5.0.8. Eu vou instalar essa versão, tá? As últimas. Para vocês procurem instalar a mesma versão que eu vou instalar aqui, tá bom? Para garantir diminuir os problemas que pode ter, porque de uma versão para outra pode já não ter compatibilidade, pode já mudar alguma coisa. Então, para garantir nesse momento que vai dar certo a aplicação de vocês, tentem utilizar as mesmas versões, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui com
Entity Framework 508. Vou selecionar para instalar no projeto MyWall Web API e install. Aí accept. Então já instalamos esse. Vamos para o próximo. O próximo é o Tools. Ctrl C. Ctrl V. Acho que é este aqui. 508. Install. Ok. Aí accept. Ctrl C. Ctrl V. Design. Install. Ok. Aí accept. E o Pomelo. Ctrl C. Ctrl V. Install. Accept, ok. O Pomelo ele está no 501. Então, agora tá aqui todos os pacotes que nós instalamos, beleza? Então vamos ver o que mais. Então, agora nós já instalamos pacotes, tá? Vamos ver. Vamos fechar aqui e a gente precisa criar um contexto. O que é um contexto? O contexto é a conexão do nosso no banco de dados, tá? Então eu vou criar aqui uma classe que vai interagir com o nosso banco de dados. E ela vai se chamar MySQL Context. Era assim, deixa eu ver se era assim que era para se chamar, MySQL Context, isso mesmo. Então tá bom, então vamos criar aqui, beleza. Criamos a nossa classe de contexto. E essa classe de contexto, nós vamos herdar uma classe que já existe, né? Que já tem um monte de, já está tudo desenvolvido, essa interação com o banco de dados, que vai ser o DBContext. Então já existe uma classe DBContext. A gente coloca aqui, aperta Ctrl ponto e provavelmente deve ser isso aqui. Pum, vamos ver. Aí aqui, como eu apertei, digitei Ctrl ponto, me deu a opção para importar, né, using as bibliotecas do Entity Framework. E aí, esse DBContext faz parte do Entity Framework e a nossa classe MySQL Context está herdando tudo que a DBContext faz. Se nós digitarmos Ctrl e der um clique aqui, a gente vai em Go to Definition, você vê um monte de funções que essa classe já está implementando, né? Então toda a parte de get, de save, para salvar, se nós quisermos adicionar um novo post, um novo registro, a gente utiliza o contexto, tá bom? Aqui no caso, não. Então tá bom. Então agora a gente monta um construtor. Eu vou dar um copy paste aqui da nossa classe, tá? Para ficar mais fácil. Copy paste a gente sempre vai fazer. Se vocês vão fazer do repositório, que eu vou comitar tudo isso aqui. E se não for daqui, a gente vai consultar no Google, no manual do próprio .NET, da Microsoft, ou em outros, tem um monte de gente ensinando a fazer, e vai ter código, e a gente dá um copy-paste e altera de acordo com a nossa necessidade. O importante é a gente saber o que está fazendo, né? Para poder copiar direitinho e fazer ele se comportar como a gente quer, entendeu? Então, o importante aqui é entender. Eu quero que vocês aprendam o que está sendo feito, tá? Isso tudo vocês vão poder aplicar em qualquer outra linguagem, em qualquer outro lugar. Vai ser mais ou menos assim. Então, aqui, no caso, eu não vou trabalhar com a entidade mensagem, eu vou trabalhar com a entidade post que nós criamos.
Então, vou chamar essa variável de post, que vai ser um tipo db7, que também faz parte do Entity Framework, do tipo post, né, que é o modelo que eu criei, e estou chamando o nome dessa variável de post. Beleza, então aqui já tem um getSet. No evento onModelCreate, a gente vai dar um override para configurar nossa entidade post. Tá ótimo, então salvamos. Então agora nós fizemos aqui o nosso contexto, tá? Então agora vamos para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente precisa aqui então configurar no Startup CS o contexto com a nossa entidade. Então então vamos lá. Então Startup CS, esse arquivo aqui, toda vez que a gente roda a aplicação, ele começa aqui no Startup CS. No Startup CS ele vai configurar tudo que a gente precisa, todos os nossos pacotes e a configuração da nossa Web API, tá? Então aqui a gente vai adicionar, no caso, o nosso contexto, tá? Eu tenho um monte de código já, na verdade sim, eu já fiz essa aplicação, já pesquisei, então já está tudo feito, tá? Eu vou simplesmente dar um copy-paste para cá. Eu tava dando um copy-paste aqui num arquivo na outra janela, mas para ficar mais fácil e para vocês também verem, né, como que, tipo, que é normal copy-paste, tá? Se não for copy-paste aqui, vai ser copy-paste no Google. Mas já também para vocês fazerem aí, no próprio repositório, ó. Tô aqui no nosso repositório e onde eu vou comitar esses arquivos, tá? Eu vou mudar os nomes das branches aqui. Então aqui eu tô no Web API, agora eu tô na branch Web API básico. Eu vou mudar a numeração aqui e vou colocar o nosso código. Vai ser então 00 Web API base, tá? E aqui então, vamos aqui nessa aplicação que eu já tinha feito, Startup CS, vamos ver. Então agora a gente tem que configurar o contexto no Startup CS. Tá bom, então configuração, Startup, Configure Services, MySQL está aqui. Esses dois aqui. Então aqui estamos pegando uma string de conexão, que ele está te pegando no app settings, que eu vou mostrar, né? Aí aqui está a string de conexão e aqui eu estou adicionando o nosso contexto com a string de conexão. Então, vamos no Startup CS e a gente vai colocar, vamos procurar, a gente tenta sempre ver o lugar exato onde está sendo colocado para evitar problemas, tá? Pode ser que dê problema dependendo da ordem das coisas aqui. Entendeu? Porque de repente o endpoint precisa do routing, então o endpoint tem que estar depois do routing, tá? Então a gente tem que se atentar com esses pequenos detalhes na hora de implementar, tá? Tudo isso faz diferença e pode causar uma grande dor de cabeça até descobrir que o problema era a ordem aqui. Então a gente colocou. Vamos ver onde a gente colocou. A gente colocou logo no Configure Services com o primeiro item. Então, Configure Services tá aqui, primeiro item. Ctrl V, Enter. Tá bom. Aí ele tá reclamando daqui. Então, vamos ver se tem que importar esse cara. Dá o Ctrl ponto using Entity Framework. Então, vamos importar. Importou Entity Framework, já resolveu até esse Server Version, que também faz parte do Entity. Beleza. Então, agora o que ele tá falando aqui, ó? Está falando que está pegando uma string conexão, né? Configurations get connection string. Configurations é uma biblioteca do próprio .NET, tá? E default connection é alguma tag. O que é isso aqui? A gente tem um arquivo no projeto chamado appsettings.json. E aí você tem esse JSON aqui com vários objetos e atributos e as informações, tá? Então aqui eu vou colocar um atributo, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui do nosso app.json aqui, que tem a configuração do nosso banco de dados. Isso aqui, então, copy. Então vamos colocar lá em cima, vai. Dessa vez eu vou colocar lá em cima, string de conexão. Então, coloquei aqui em cima. Então a primeira coisa,
Então aqui a gente tem a nossa tag connection string, né, nosso atributo, e aí ele é um objeto que tem um default, um outro atributo default connection e com essa propriedade, esse conteúdo. E isso aqui é uma string de conexão para conectar no banco de dados, no MySQL, que a gente instalou aqui. Então a gente está colocando o endereço do servidor, localhost, usuário, root, senha root, a porta padrão que é 3306, e aqui está falando para trabalhar com um banco de dados chamado .NET Core Web API. Vou mudar isso então, porque nós criamos uma aplicação chamada MyWall Web API. Então eu quero que o banco de dados esteja com o nome da minha aplicação. Então eu vou escrever MyWall Web API. Aí ele vai trabalhar nesse banco de dados aqui. SSL Mode deixar assim. Isso aqui eu vou deixar tudo como tá. Então tá bom. Então agora no startup ele está pegando essa string de conexão e configurando o nosso contexto. Beleza. Então vamos ler para o próximo. Próxima instrução: colocar string de conexão no AppSet. Sim, já fiz. Pronto. Então agora abrir o Pack Manager console para criar um migration inicial. Então agora a gente já configuramos a conexão do banco de dados, tá? Com o nosso contexto. O nosso contexto está aqui e a gente configurou no nosso contexto aqui. A gente está definindo, colocando que o posts vai ser o nossa classe post vai ser persistido no banco de dados. Então ele vai criar uma tabela de post e essa tabela no banco de dados vão ter estes atributos. Eu vou abrir aqui o nosso MySQL client, tá? Então eu uso o Workbench. Existem outros. Esse aqui é da própria comunidade do SQL. E vamos conectar aqui, localhost 3306, root, a senha era root, ok? E conectamos aqui. Então agora deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Não está abrindo. Aí. Então agora a gente vê aqui que não tem o banco de dados. Tem aquele banco de dados .NET Core Web API, mas eu mudei o nome do banco de dados que nós vamos trabalhar, tá? O Entity Framework, a gente utiliza o Code First. Então a gente programa aqui e aí ele cria o banco de dados. Antigamente, nós tínhamos que criar o banco de dados na mão, tudo fazer direitinho, as tabelas, configuração de cada tabela que nós vamos trabalhar e os campos, para depois conectar e fazer as consultas no banco de dados. Agora não, agora nós programamos, a gente simplesmente programa e a biblioteca de ORM, que é o Entity Framework, vai fazer tudo isso para nós. Já vai criar as tabelas, vai criar o banco de dados, criar as tabelas, configurar todas as primary keys e etc. Entendeu? Então é o Code First. Então vamos testar. Se eu rodar aqui, a gente não tem banco de dados. Então o Entity Framework a gente pode criar, a gente comanda aqui, tá? A gente entra no Package Manager Console. Se você não conseguir encontrar esse console aqui, deixa eu ver onde que a gente poderia ver. Em Tools, Nuget, Package Manager Console. Isso. Então tá. Aí você clica aqui, ele abre essa tela aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é o que é? A gente precisa gerar no .NET, a gente precisa gerar a migration. A gente vai gerar os scripts SQLs para criar esse post. Então, para fazer isso, vamos pegar o comando que eu coloquei aqui. Add migration. O comando é add migration e o nome dessa migration eu tô nomeando aqui como initial. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Initial, vai ser o nome dessa migration, tá? Poderia ser outro.
Vamos ver se vai dar certo. Se a string de conexão tiver configurado certinho e tudo rodar certinho, vai dar certo. Bom, tá aqui. Deu certo. Succeed, remove, e aí tá falando para remover a migration, é só utilizar o comando remove migration. E ele criou aqui, essa pasta aqui. Ele criou essa pasta de migrations e aqui tem todas as migrations. Se nós olharmos a migrations, você vê que ele tem a função, né, de up e a função de down. Então, quando fizer up, ele vai criar o nosso banco de dados com os atributos e as configurações de tudo automático. Quando a gente fizer um remove, ele simplesmente vai fazer o down, então ele vai dar um drop table, vai remover a tabela. Tá bom? Então vamos agora, só que se nós olharmos aqui, vamos dar um refresh no nosso banco de dados, a gente continua não tendo banco de dados, não foi criado. Por quê? Porque a gente não aplicou essas migrations para o banco de dados. Então agora a gente vai executar um outro comando aqui, que ele vai verificar todas as migrations que tem e aplicar, se não foi aplicado ainda. Então, vamos colocar um Ctrl V. Dou um Ctrl V aqui, update. Beleza, então done, ó, deu um update, então provavelmente ele pegou todas as migrations, você vê que cada migration tem seu código e nome, tá? E vamos ver como ficou no banco de dados, vamos ver se deu certo. Refresh, opa, olha só, apareceu aqui, Maya Wall Web API. Então vamos expandir ele. E ele criou duas tabelas. Criou a tabela post com os campos que nós temos no nosso modelo. Então, ó, post. E agora ele pegou o nosso modelo aqui. ID, título, nome, data. E replicou na nossa tabela. Então agora a gente pode dar um select. E no caso a gente ainda não tem nenhum registro, mas está aqui, ID, título, conteúdo e data. E criou uma outra tabela, EFM, Entity Framework Migrations, e aqui ele registrou que a migration foi implantada. Então aqui, ó, essa migration aqui, que vai criar a tabela post, já foi aplicado. Tá? Então aqui ele tem o controle do que já foi aplicado ou não. Para quando nós fizermos uma alteração de entidades de novo, a gente vai precisar gerar uma nova migration, né? E aí ele vai alterar desse estado aqui para um novo estado, entendeu? Então com isso a gente vai conseguir ter o total controle de como o nosso banco de dados vai estar em cada etapa aí do nosso desenvolvimento, tá bom? Então, beleza. Então, agora a gente já pode até rodar a aplicação, imagino, porque a gente já tem o banco de dados já está conversando com a nossa aplicação. Vamos ver qual que é a próxima. Então, agora a gente precisa criar uma post controller com as rotas CRUD. CRUD, o que é? Create, Read, Update e Delete. Então, é o básico de qualquer entidade. A gente quer adicionar uma nova entidade, remover uma entidade, atualizar, né, alterar uma entidade ou deletar. Então, vamos criar o nosso controller. And new item. E vou chamar ela de post controller. Post controller. Controller, então aqui, qual que é o papel da controller? Controller vai rotear, em tese ela só vai rotear, ela vai receber as requisições HTTP e rotear para as funções. Como a gente está fazendo só um básico aqui, não temos várias camadas e outras classes, a gente vai receber as requisições HTTP, então se eu der um GET, um POST, não sei o que, vai tudo para uma controller e nós vamos buscar a informação no banco de dados aqui dentro mesmo, tá? Se você olhar aqui no template, ele já tem um weather forecast, que não é uma controller, minto, desculpa. Ignora isso. Desculpa. Tá aqui, ó. Se olhar aqui, ó, ele criou uma pasta controller, weather forecast, tá? E aqui ele está roteando. Ele está
falando que tem uma API controller, a rota vai ser o nome da controller, que ele colocou em chaves, weather forecast controller, tá? E ele herda controller base, então ele já está herdando uma biblioteca provavelmente do MVC, do ASP.NET Core, né? E aí ele está criando aquela rota GET que nós executamos da primeira vez. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar controller no mesmo diretório. Não vou colocar, eu vou deletar esse diretório aqui nesse momento, tá? Nesse momento aqui eu vou deletar, a gente não vai usar mais o Weather Forecast Controller e a gente não vai utilizar mais esse modelo de Weather Forecast, tá? Essas temperaturas, não vamos utilizar nada. Você viu que ele tinha um modelo Weather Forecast, só que ele não persistiu no banco de dados. Por quê? Porque nós não configuramos isso no contexto, né? Não falamos para persistir o Weather Forecast no banco de dados. Então tá bom. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos implementar essa controller, tá? Eu vou pegar aqui e a gente já está no WebPay básico e vou entrar em controllers, mensagem controller, tá? Bom, primeiro aqui eu vou fazer o que? Vou copiar os decoradores, vamos decorar a nossa classe. Decorador, o que é? Decorador é assim, a gente está declarando aqui uma classe. Quando a gente passa alguma coisa entre colchetes aqui em cima, a gente chama de decorador. O que significa? Então, quando esse route é um decorador que vai implementar alguma funcionalidade para a nossa classe, né? Pode ser, e a API Controller vai implementar uma outra funcionalidade para a nossa classe. Então, você pode colocar vários decoradores. No caso, esse route é um decorador que faz parte de algum pacote. Vamos dar um Ctrl ponto para importar. Tem esse componentes, a gente tem que tomar cuidado, porque ó, tem o route do componentes, .NET Core Components, e tem o route do ASP.NET Core MVC. Eu vou colocar o components, tá? E aqui também, aqui está do MVC, API Controller MVC. Vamos ver. Ó, ele está dando erro, ele está reclamando aqui, tá? Então, eu importei o API Controller, peguei do MVC, né? E o route eu peguei dessa biblioteca Components. Só que aqui ele está reclamando, está dando algum problema. Então, talvez é porque ele está dando conflito. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse Components. Pronto, tirei o Components. E agora ele está pegando do MVC. Entendeu? Deu conflito. Então tomem cuidado. Sempre que você importar, tomem cuidado se você está importando a biblioteca correta, tá? O pacote correto. Então agora a gente pegou, decoramos. Vamos ver aqui, decoramos como API Controller. Então ele vai rotear. Demos o nome da rota, vai ser essa rota, API barra e o nome da controller. E a nossa classe, a gente vai herdar uma classe que já existe, que provavelmente é do MVC também. Então, eu vou precisar dar um import. Ó. Entendeu? Aqui, ó. Se nós olharmos aqui, essa classe aqui é do pacote MVC. Entendeu? Então, a gente já estamos aqui, então não precisamos dar import. Então, agora a nossa post controller tem tudo, herda tudo, todas as funcionalidades que a controller tem. Tá? Então, agora vamos... Eu vou dar um copy-paste grandão aqui, porque o código é grande. Eu fiz o CRUD, né, de tudo. Vamos ver. Então. Mas eu vou explicar. Então tá. Então, ó. Então, o que a gente está fazendo aqui? Então, a gente quer persistir nossos dados no banco de dados, né? A gente criou um contexto. Eu estou injetando o contexto. Eu estou pegando o contexto que está... Quando eu levanto o meu sistema, eu estou configurando o contexto que eu vou trabalhar. Quando eu configuro aqui o Add Services, ele está colocando em memória. Então, ele está pegando um objeto, instanciando em memória. E em qualquer lugar que eu quiser utilizar este objeto, eu posso injetar. Entendeu? Então, vamos voltar no Post Controller. Então, aqui eu estou criando uma variável do tipo MySQL contexto. Tá? Então, isso aqui é só uma variável, não é
o objeto que eu coloquei no startup, mas aqui eu tô o construtor sempre é uma função com o nome da classe, tá? É um construtor. E aqui eu estou recebendo como parâmetro o contexto, porque o MVC aqui automaticamente vai passar esse cara que eu estou configurando aqui no startup e vai passar como parâmetro dentro da minha controller na hora que eu levantar, na hora que nós instanciarmos o post controller. E aí ele vai colocar nessa variável da nossa classe, e aí durante a nossa classe inteira, dentro dela, a gente vai conseguir utilizar o contexto que foi injetado. Isso é o processo de injetar alguma coisa, tá? É meio complicado agora, é meio abstrato, mas releva, acompanha que isso aqui acontece em todo lugar, em todas as linguagens a gente tem esse conceito de injetar dependências, tá bom? Tipo, isso tudo vai, aos poucos, vai entrando na cabeça. Agora parece meio complicado, é muita informação, é muita coisa nova, e a gente não acredita, mas conforme a gente vai utilizando, vai fazendo, vai trabalhando, aí vocês vão confiando no negócio, vocês vão aprendendo e entendendo que funciona assim, tá? Então, e é o que eu falo sempre, tipo, faz tudo isso na mão, tipo, tem que fazer, tem que escrever, não faz tudo no automático, as IDEs, porque senão a gente não aprende. Então, aqui eu tenho uma função de get mensagem, tá? Vai ser, na verdade, eu vou chamar de post. Isso aqui é só um comentário, então não vai fazer diferença. Vai ser um HTTP get. Ele vai me retornar um action result. Um action result é um resultado, é um objeto de HTTP, tá? Então posso ser um bad request, um OK, tá? Esse objeto aqui ele já está configurado, programado tudo isso. O nome da função vai ser getPost. Então eu vou colocar getPost. E aqui eu vou escrever post. Então aqui eu estou retornando uma função que é um OKResult, que vai retornar um ActionResult com os códigos do OK, que é o HTTP 200. E vamos retornar esta lista. Aqui temos um grande problema. Ele está reclamando desse toListAsync. Vamos ver por que ele está reclamando desse. Talvez tenha que importar. Vamos dar um Ctrl ponto. Tem que importar. Pronto. Então a gente teve que importar um pacote de tasks, né? Provavelmente foi esse aqui. Que é porque a gente está trabalhando com funções assíncronos, tá? Depois eu faço um vídeo para explicar direitinho o assíncrono e síncrono, tá? Mostrar. Beleza, então agora aqui a gente está retornando um HTTP OK, um status OK, com o objeto que a gente está pegando no banco de dados, dentro do nosso contexto, do post, a gente está fazendo um list all, né? Um list async e listando tudo, né? Para um var. Aqui está um genérico, eu não vou trabalhar com genérico, eu vou tipar. Vamos tentar tipar, então aqui eu vou colocar um post, uma lista do tipo post list, porque é uma lista, então isso aqui vai retornar uma lista, está escrito aqui, ó, o tipo de retorno dessa função, list post, então eu estou colocando uma variável do tipo list post e retornando essa lista, tá? Var é genérico, tipo, var você fica dinâmico, não pode aceitar qualquer coisa. Bom, então a próxima função, eu quero pegar, aqui eu estou fazendo um HTTP GET, para listar todos os posts, né? Então eu vou chamar aqui de, não vou chamar mais de GetPost, vou chamar de list posts, pronto, tá? E aqui eu vou colocar uma rota, HTTP GET, eu vou colocar uma rota específica para essa função. Essa função aqui, eu acho que assim a gente consegue. Eu vou chamar de list posts. Então, para acessar esse endpoint, você vai acessar o domínio, nome da controller, API barra nome da controller, barra list posts. Aí a gente está configurando esta função aqui que vai listar os posts. Então aqui, agora, para fazer o get, eu vou colocar um get
traço post barra o ID. Get post. Na verdade eu não vou passar, eu não quero trabalhar com esse tipo, então ignora e vou fazer uma rota get post. Só que no get post eu quero receber um parâmetro do tipo ID, né? Que vai ser o ID do post que eu quero pegar. Aí aqui o post. Vamos chamar de get API, né? Get post. E aí ele vai chamar o contexto, vai dar um find async pelo ID, que é a função do contexto, e ele vai me retornar um item do tipo post. Então, se o item for nulo, é porque o post não existe, e aí eu retorno um not found. Caso contrário, eu retorno um HTTP ok, item, e o objeto que eu estou encontrando, a mensagem que ele quer. Aqui eu chamo de post. Pronto. Então, esse no found, not found, eu vou retornar um no content aqui, tá? No content, pronto. Não encontrou no content. E a API... Vou deletar esses comentários aqui, tá? Tá só confundindo. É bom a gente comentar, tá? Mas nesse momento não vou comentar não. E aqui então a gente está fazendo um post mensagem. Vamos colocar um post. Renomear essa função. Post mensagem. Post. Que ficou post, porque post é o verbo post, mas o post nosso aqui é o post que é o post da nossa rede social. Ficou estranho, mas deixa assim, post. Então, contexto, pegando aqui o contexto, aqui ele já está pegando o contexto de uma outra forma, eu vou pegar com aquela variável que nós pegamos, post, tanto faz, é a mesma coisa, mas só para a gente manter um padrãozinho aqui, e post. Estamos recebendo um post, tá? Save assim, tá. Aqui eu vou receber o post, só que eu quero receber from body. Eu acho que é isso. Pronto, eu estou decorando esse parâmetro que nós estamos recebendo na função com esse decorador from body. Esse decorador from body só está falando que esse cara aqui vai ser recebido no body da requisição HTTP. O body da aquisição, você vem aqui e tem um body aqui, ó. Tipo, a gente faria um post e no body a gente colocaria aqui raw e vamos falar que é um JSON. Pronto. E aí aqui a gente vai mandar o objeto que a gente quer mandar. Isso aqui no body e aqui a gente está configurando que a gente vai receber esse post no body, tá? Aí a gente recebe, a gente vai salvar, save async e salvamos. Então, aqui é para atualizar. Para atualizar, nós vamos fazer um put. Aqui eu vou colocar uma rota e vou dar um nome dessa rota aqui. Então, vou dar um nome de new post. Pronto, olha que bonita a nota. New post é o nome da nossa rota. Eu aqui vou te chamar de new post, aí ficou melhor. Pronto, new post, dou um post nessa rota, mando o post pelo body e ele cria. Agora eu vou update post, vou dar um update post, a rota update post vai ser um put. Eu não quero também entrar, eu sei que é legal para atualizar, a gente usa put, para deletar a gente usa delete.
mas eu vou usar tudo post, tá? Vamos trabalhar com get post, porque get post, aqui nesse momento aqui, get post são os dois básicos, né? Os dois padrões. E vou trabalhar só com get post para a gente não confundir, para ficar mais fácil de entender. Então, a rota update post, a gente fez a função update post. Eu não preciso do integer aqui, porque eu vou receber o post aqui. Beleza. Então, não preciso mais fazer essa verificação, porque o ID que eu quero atualizar vai estar no post. E vou usar o contexto, mudando a entidade como modificada para dar um save change assim. Aí aqui ele vai salvar. E o delete, eu vou fazer um HTTP. No delete, eu vou dar um post também. Tá? E vou chamar aqui de delete post. E aqui eu vou chamar de update post. Pronto, delete post. Post, remove, item, ok, retorno. Fechou. Então, criamos aqui o nosso post controller, tá? Com todas o CRUD, né? Criar, deletar, update. Vamos fazer um run e vamos testar. Então, vamos primeiro ver se está funcionando. Levantamos, então levantamos, certo? E as nossas rotas aqui, get, post. Então vamos vir aqui na nossa wall, vamos criar um folder. E aí aqui eu vou criar um folder, edit, vou chamar de post controller, né? Post controller. Isso aqui é a nossa post controller. Vou arrastar essa requisição para cá e vou chamar essa requisição de, então, primeira list, chamar ela de list posts. Aí nessa requisição list posts vai ser API, né? Qual que é a rota aqui? Vamos ver a rota da nossa post controller. É a API e tem chaves, né? Em chaves não colchetes, controller, entre colchetes. O que significa isso? Que ele está pegando aqui o nome da controller. Como que ele sabe o nome da controller? Pelo nome da classe. Então ele vai pegar exatamente as palavras antes da palavra controller, tá? Isso aqui é o MVC que faz automaticamente. Então a gente entra aqui, barra post, chama. Então beleza. Então aqui nós vamos dar um get, porque a gente quer pegar a lista. Então não tem nada no body. E vamos dar um send. Deu 404 not found. Por quê? Porque não existe aquela rota. A nossa rota list posts é list posts. Então aqui API barra post barra list posts. Pronto. Agora retornou um array vazio. Mas entramos. Então vamos fazer um get post agora. Duplicate. Pegar o mesmo carinha. Vamos renomear esse cara para chamar de get post. Get post. Chamo de get
post, get post e deu 204 no content. Deu certo, porque se não tem nada, a gente manda para cá, mas a gente quer passar isso aqui como, deixa eu ver aqui o negócio. Eu fiz aqui, deixa eu consultar só, que ali a gente não está configurando como a gente vai receber, né? Ele está pegando meio que padrão, mas eu quero deixar sempre muito claro como que vai receber. Eu acho que, oh, que droga, o que está acontecendo? Authentication. Aqui no Authentication eu fiz isso aonde? Controllers. Mensagem controller. From query. Esse aqui, ó. Vou usar isso aqui. Então tá bom. Então. Ctrl V. From query. Pronto. Aqui eu tô falando que eu quero receber o ID do get post pela query. Vamos rodar de novo, então. Não, opa, calma aí que ele tá reclamando lá ainda de novo. Não, tá certo agora. Então, lembra, no protocolo HTTP, nós podemos enviar informações de diversas maneiras, né? É como parte da própria URL, que seria colocar aqui o /01, tipo, aí seria a própria URL como um parâmetro, né? /01, o ID seria 01, e aí eu configuraria aqui para pegar no /01. No caso, eu estou falando ou pelo body, né? Tipo, que a gente enviou, dei exemplo para enviar pelo body, ou a gente pode usar como parâmetros na própria URL também, só que ele não é parte da URL. Como que é isso? Você coloca um ponto de interrogação e o nome do parâmetro. Então vamos supor, coloquei a ID aqui igual a 1. Ó, tipo, isso aqui é automático, mas é isso aqui que vale, igual a 1. Então, aqui eu estou falando para pegar from query, então ali, ID 1. Então ele está pegando esse campo ID igual a 1. Eu poderia passar outro parâmetro. Eu colocaria um e-comercial e um novo parâmetro, parâmetro 1, igual a 29, por exemplo, entendeu? Então aqui eu estou passando dois parâmetros, mas não é o caso, só quero esse caso. E vou dar um send aqui. E ele deu um no content porque não encontrou também. Deixa eu ver aqui. Vamos só testar aqui. Na verdade, aqui eu não gosto de chamar assim, eu gosto de chamar de mais específico. ID o quê? Aqui é o post ID, tá? Aí eu sei que a gente está recebendo post ID e eu vou trabalhar com post ID, assim fica mais claro, tá? Eu gosto de usar sempre assim, sempre os nomes muito bem definidos. Então eu vou colocar um breakpoint aqui. Na verdade eu vou dar um reload, então eu vou dar um restart para ele rodar de novo, porque eu fiz a alteração aqui. E vamos ver. E aí aqui eu não posso mais mandar como ID, vou mandar como post ID. Beleza, vou dar um send. Opa, coloquei um breakpoint aqui de debug. Vamos ver qual que é o ID que ele pegou. Pegou o ID 1, pegou certinho. Vamos dar um play, continue. E ele continua não encontrando porque a gente não tem nada. Então, agora a gente tem o new post. Então vamos criar a rota para testar essa rota de post. Eu vou dar um duplicate aqui. Vou chamar essa rota de new post. A rota vai ser new post. E no body eu vou mandar o que? Vou mandar o JSON do post. Então é um objeto do post. O objeto do post ele tem um campo ID. No caso é um new, então eu não preciso mandar o ID.
Mas eu tenho o que mais que eu tenho aqui? Vamos olhar direito aqui. ID, título, conteúdo e data. Vamos ver. ID. Mas eu não quero ID. Título. Conteúdo. Então tá bom. Então título. Novo post. Conteúdo. Olá, mundo. Hello world. Data. Data eu não vou passar aqui. Data tem que ser a data e hora default, né? Então eu vou vir aqui. Post controller. Vamos ver, new post. Ele tá adicionando o post. Eu vou adicionar o data aqui. Então, post.data será igual date time ponto null. Será que funciona? Vamos lá. Vamos ver o que está reclamando. Não funcionou. Então vamos ver. Deixa eu ver como que pegar. .NET date time now. Vamos ver como que faz para pegar aqui. Local aqui deu certo. Local date time now. Ah, tá. Tá bom. Então aqui não precisa passar essa função, eu acho. Era isso, não precisava. Não é uma função, é uma propriedade. Olha só. Então agora no nosso post ele vai colocar a data atual sozinho, automático, tá? Então vamos dar um reload. E vamos lá. Send. Method not allowed. Por quê? Porque a gente não colocou post. A gente configurou para post. Send. De novo. Então vamos dar. Deixa eu salvar. New post. Send. Vamos ver. Opa, olha lá. Recebemos ID 1. Novo post. Olá mundo. E a data e hora. Então agora se nós viermos aqui no get 1. Já estamos ID 1. Agora não, agora voltou. E no list, olha, deu certo, entendeu? Então já fizemos um CRUD agora. Tem o update post, então o update post, a gente vai mandar o post. Então agora vamos atualizar, vamos dar um duplicate, new post vai se chamar update post. Update post, update post, update post, update post, update post, vai ser o método post e vamos mandar um post no objeto. Só que dessa vez eu preciso mandar o ID, porque para atualizar o post ele tem que saber qual é o ID. O ID é um integer, então não vou colocar entre aspas e vou falar que é o 1. Então agora não vai ser mais novo post, vai ser outro post. E olá mundo, agora vai ser eba. Então vamos lá. Send 200, ok. Então vamos pegar o post 1 e atualizou. Outro post, eba. Listar post. Então o nosso update também está funcionando. E agora vamos deletar. Delete post, passa o ID
mas... calma aí. Olha, eu sei que é automático, mas eu gosto de deixar sempre tudo muito claro no código, tá? Principalmente porque o automático pode mudar, né? Então eu quero que eu receber o post no update post pelo from body. E aqui eu quero fazer igual aquele lá from query. Então vamos lá. From query. Pronto. Aí. Então agora eu vou dar um save e vou mandar rodar de novo. E aí delete post é um post delete. Então vou duplicar este aqui, duplicate, e vou renomear ele como delete post. Delete post. Beleza. Ele vai ser um post e vou mandar... no delete tem que ser via body, né? Aqui eu não quero from query não. Delete post 1, salvar aqui. Porque todo post é convenção mandar as informações via body. Então, aqui eu vou mandar por body também. Então, delete e vou dar um reload aqui. Então, no body, eu não vou receber mais um objeto, né? Que eu tava querendo receber no objeto post. No caso, eu só vou receber uma informação, né? Eu vou receber um parâmetro, um integer, um ID, não é mais um objeto. Então, ali, o que é? Aqui eu não vou mais mandar que nem eu mandava aqui, ó, com abre chaves e o objeto no formato JSON. Eu vou simplesmente mandar o número 1, porque aqui é o ID que eu quero deletar, só. Então vou dar um send. Opa, true. Então deletamos. Vamos dar um send de novo, ver o que acontece. Opa, aí já deu errado. De alguma forma deu errado. Eu não sei porque que tá dando esse erro, mas tá dando um erro. Porque tá aqui, ó. Porque ele tá mandando retornar not found. Eu não gosto de retornar not found, mas daí mais pra frente a gente muda isso. Mas vamos dar um get então agora no 1 e não veio nada. No list e não veio nada. Então é isso, pessoal. Acabamos de montar aqui uma API bem básica, tá? Persistindo no banco de dados, MySQL, né? E com isso já daria para desenvolver uma aplicaçãozinha. Só que nessa arquitetura aqui, a gente está trabalhando tudo com esse cara aqui, Post Controller. Toda a regra de negócio, tudo vai estar aqui. Então, mais para frente, nós vamos começar a separar esse código aqui em várias classes, em várias camadas, tá bom? Então, beleza. Então, espero que vocês tenham entendido, pelo menos a subir essa primeira aplicação e consigam fazer passo a passo aí até esse ponto, para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então, falou, galera. Abraço.